É um grande prazer poder ajudar, em especial uma instituição como o IFES, que é uma irmã da UFES, que me formou. E como formou a Glória. A Glória foi minha colega de turma, diga-se de passagem. Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial do diretor do Laboratório de Embriologia da Unifert, Centro Avançado de Reprodução Humana, Irineu Iesser de Gaspari. O doutor Irineu, ele tem atuação em reprodução assistida desde 1994, graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Embriologia Clínica pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos, capacitação em Embriologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, delegado regional da Seção Espírito Santo da Associação Brasileira de Embriologistas em Medicina Reprodutiva. Mais uma vez, gostaria de agradecer, muito obrigada pela essa entrevista. Essa entrevista ela será conduzida pelas alunas do curso de Biomedicina do IFES, Vila Velha, que é a Larissa e a Clara, tá? E faz parte da atividade da disciplina de Epidemiologia Coletiva e Divulgação Científica 2. Então, quem irá conduzir, uma honra muito grande, ver as nossas alunas conduzindo uma entrevista, as alunas do Biomedicina. Eu fico muito satisfeita de participar desse processo. Boa tarde, eu sou a Larissa, né, como a Glória citou, somos alunas da Biomedicina, e a gente queria também, novamente, agradecer pela essa oportunidade. Quinzenalmente, nós produzimos um novo conteúdo, e um que sempre me chamou a atenção foi a reprodução humana, e aí, mandando o texto para verificação, a Glória comentou que conhecia o doutor e perguntou se a gente queria fazer, e eu falei, óbvio, a Unifert, infelizmente, aqui no estado só tem poucas clínicas, né, nessa área, e a Unifert, com certeza, tem um nome gigantesco aqui no estado, e fico muito feliz por estar aqui, por poder proporcionar esse momento para todos os alunos. Legal, bem legal. Então, ao decorrer da nossa pesquisa, houveram algumas perguntas que foram surgindo, e a primeira delas é uma situação. Um casal quer engravidar. De imediato, procurar a clínica para realização de exames sobre fertilidade, ou existe algum critério para ver essa preocupação, como, por exemplo, o tempo de tentativa? O tempo de tentativa é muito importante. Assim, a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é o seguinte: a idade é o fator, talvez, o mais importante hoje, como fator de infertilidade dos pacientes que chegam às clínicas. Aqui na Unifert, por exemplo, a média de idade dos pacientes que fazem tratamento está na casa dos 38,5, 38 anos e meio. 38 anos. Assim, é uma idade bastante avançada, assim, do ponto de vista meramente biológico. As mulheres, depois da primeira menstruação, já teriam condição de reproduzir, de ter filhos. Então, assim, talvez os avós de vocês não, mas minha avó, é bem provável que teve o primeiro filho dela quando ela tinha coisa de 18 anos. Então, quando esse filho dela, ou uma filha dela, que ela teve um filho com 18, quando essa filha que tiver um filho, mais ou menos nessa faixa etária, ela vai ser avó aos 36 anos, 37, 38 anos. Então, que é a idade em que as mulheres atualmente estão buscando a primeira gravidez, né? Então, do ponto de vista biológico, isso é um problema. Esse atraso, assim, a sociedade está exigindo mais isso das mulheres, que protelem a gravidez para dar prioridade à parte profissional, né? Então, tem que chegar, concluir uma faculdade, aí começar a trabalhar, e aí ter seu apartamento, fazer todas as viagens, não sei o que. Se conseguir encontrar um marido, que dizem que está complicado, encontrar alguém para casar também. Aí tem essa história de conseguir um marido para
formar essa família, né? Isso, atualmente, diferente daquela época, que com 20 e poucos anos todo mundo já era casado e começava a ter filho, hoje em dia, essa busca da gravidez está muito atrasada, mas a, 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 a biologia da nossa espécie não mudou em nada, né? Você continua tendo a faixa ideal de gravidez abaixo de 32 anos, né? Acima de 37 anos já é uma fase crítica. Acima de 40 é pior ainda. E o que acontece na prática é que está cada vez mais comum o pessoal buscar a gravidez acima de 35, 36, 37 anos por conta disso tudo que tem que ir atrás. Então, voltando à sua pergunta com relação à primeira coisa a fazer. Se é um casal novo, em especial com a mulher com menos de 30 anos, a gente pode ir naquela porta. Não existe uma correria, a não ser que se saiba de algum fator importante. Mas caso não tenha nenhum indicativo em especial, é normal que a gente espere um ano tentando engravidar. Né? Com um ano é para se engravidar. Né? Não engravidando com um ano, aí sim, é aconselhável procurar um especialista. Tá? Se a mulher tem uma idade mais avançada, a orientação é que se tente por 6 meses. E se não conseguir com 6 meses, procure orientação. Por quê? Porque é exatamente a questão de idade. Ela já está começando a ficar mais velha. Ela ficando mais velha, a chance de gravidez diminui. Por quê? Porque esses óvulos que ela tem são células que existem desde a vida intrauterina. Desde o terceiro, quarto mês de gestação, essas células estão lá. Elas estão maturando só ali, começaram a maturar ali na adolescência, na puberdade. Mas são as mesmas células. Então, para uma célula, 30, 40 anos é muito tempo. Então você começa a ter aqueles erros, aquelas falhas de reações químicas que levam a essas aneuploidias, essas alterações cromossômicas e tal, que estão relacionadas com uma menor taxa de gravidez e aumento de número de alterações cromossômicas de bebês. Né? Então, a orientação, em resumo, se a paciente for jovem, tenta um ano. Se não conseguir engravidar, procura especialista. Se for acima, tipo de 30 anos, 32 anos, passou disso aí, tentou 6 meses, não conseguiu, é aconselhável já procurar um especialista. Né? Não, por favor, não deixe chegar a 36, 37, 38, 40 anos para procurar um especialista. Porque a mídia dá a entender que uma clínica consegue resolver qualquer coisa. Isso não é verdade. Isso, na verdade, é uma grande mentira. Né? Tem vários casos, assim, hoje, usando fertilização in vitro, a gente tem uma taxa de sucesso que, na melhor das situações, chega a coisa de 55%, 60%. Né? Então, mesmo usando isso aí, você não tem garantia de gravidez. E a nossa espécie ela é falha em reprodução. Um casal absolutamente normal, jovem, com tudo bonitinho, tem coisa de 20% de chance de gravidez por mês tentando, num coito normal. Né? Então, é muito pouco eficiente nossa espécie em termos de reprodução. Então, assim, o mais importante sabe que quer ter o filho, passou esse prazo aí com a idade, passou de 30 a 32 anos, tentou 6, 7 meses, não conseguiu, procura um especialista. Aí vai procurar saber os fatores que podem estar levando isso aí, mas já para quê? Para se resolver o quanto antes, para a gente não tentar uma gravidez com a idade avançada em que você tem maior taxa de aborto, alterações cromossômicas e insucesso de gravidez. Ok? Alguma dúvida? A gente não imagina essas coisas, igual a gente vê casos até de famosas que tiveram filhos bem mais tarde, e aí acaba que a gente tem essa impressão de que é possível, igual o caso mesmo da Ivete Sangalo, que teve filho com bastante idade. Então, assim, é bem esclarecedor. A gente não tem detalhes assim, mas tem famosos que engravidaram com idade, com 45 e tal, idade avançadíssimas, mas ninguém fala que usou óvulos de doadora. Isso não é divulgado. Né? Eu não estou falando que é o caso da Ivete, eu nem sei exatamente, parece que ela congelou alguma coisa antes e tal, que também é uma das estratégias. Hoje em dia existe até uma espécie de uma campanha
exatamente em função dessa história de se protelar tanto a gravidez, existe uma orientação de que as mulheres que não têm expectativa de ter um parceiro ou que não pretendem engravidar tão cedo e tal, que ainda jovens congelem óvulos. Porque no caso de não conseguir uma gravidez dentro daquele período ideal, pelo menos ela vai ter esses óvulos jovens ainda para tentar uma gravidez tardia. Né? Por quê? Porque você congela os óvulos quando você tem 28 anos, ele ainda vai ter aquelas boas características de um óvulo jovem. Né? Então, quando você for transferir, você descongela, faz a gestação in vitro e transfere esses embriões, eles serão embriões com uma qualidade equivalente àqueles de uma mulher com 28 anos, apesar de estar sendo transferido pela dona, que já pode estar com 40, com 48 e assim vai. Entendeu? Agora, voltando aqui à história da gravidez, da dificuldade de engravidar, a gente tem que lembrar que 15%, aproximadamente 15% dos casais tem alguma dificuldade em conseguir a gravidez. Isso é muita gente, é mais gente do que o que a gente tem de gente gripada por aí, para você ter uma ideia. Né? É um bocado de gente. Né? Então, é uma questão realmente de saúde pública. Assim, no Brasil, nem tanto, que tem uma população que está envelhecendo só agora, mas na Europa, em que você tem uma população extremamente velha, é um problema social de você não ter gente no futuro para cuidar dos velhos. E lá, o pessoal tem um filho por casal, né? Então a população tende a cair realmente, por isso que eles estão aceitando tanta imigração e tal, aquela história toda de Europa. Muito interessante. Só vou atropelar um pouquinho a Larissa, que já vai fazer a segunda pergunta dela, mas você falando uma coisa que eu fiquei curiosa e não quero esquecer a pergunta. Uma pessoa pode congelar os óvulos, né? Pode. Uhum. E quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? E eu sei que a Larissa está super curiosa também por uma pergunta de genética, depois as meninas fizeram, mas é só assim, você congela os óvulos, digamos que a pessoa, quanto tempo fica antes de você reutilizar esses óvulos, chega a fazer algum teste de genética para saber se teve alguma deleção cromossômica, alguma coisa assim, ou tranquilo? Não, Glória, não como rotina. Então, assim, os óvulos congelados, a criopreservação, tanto de embrião quanto de óvulos, o protocolo existe uma modificação. Congelar óvulos é uma coisa um pouco mais complicada do que congelar embriões por conta do tipo de célula. Um embrião tem várias células pequenininhas. O óvulo é uma célula só enorme. Então, a relação área-volume é absurda, então você tem muito mais trabalho para desidratar essa célula para poder fazer o congelamento. Mas uma vez elas congeladas e imersas em nitrogênio líquido, que está a menos 196 graus Celsius, a menos 196 graus Celsius você não tem energia suficiente para reação química, por isso que fica congelado, fica tão bem. Então você pode deixar uma semana ou 50 anos, é indiferente. Uma vez que esse material esteja imerso no nitrogênio líquido esse tempo todo, que é a grande preocupação que os serviços de reprodução têm que ter com material criopreservado, ou seja, manter sempre a amostra imersa em nitrogênio líquido. Ela, estando ali imersa, há de eterno o tempo de uso dela. Pelo menos o que a gente viu até agora, a gente tem embriões congelados, coisa de 20 anos, congelados, utilizados, tudo normal. Então, esse congelamento você pode usar a qualquer momento. Como você congelou eles? Por isso que a gente quer que as pacientes congelem novas, porque, em tese, após esse congelamento, ele não foi afetado. Ou seja, se ele tinha uma boa qualidade antes, ele continua com a qualidade boa depois desse congelamento. Principalmente com as técnicas atuais de vitrificação embrionária, que são muito mais eficientes. Tá? Então, não há essa preocupação, mas existe essa possibilidade. Se existir alguma preocupação, esses óvulos podem ser descongelados, são fertilizados em laboratório, esses embriões eles se desenvolvem em laboratório, a gente chega com eles, desenvolve eles em laboratório até o estágio de blastocisto, e aí nesse estágio você pode fazer uma biópsia do trofectoderma desse embrião, manda para o laboratório de genética e eles falam dessa qualidade embrionária.
fala se é normal ou não. E aí você pode ou não fazer a transferência embrionária. Ok? Isso é a tecnologia do futuro, né? Você poder planejar, você poder se programar para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. O único problema disso aí, Glória, é que se deixar muito por conta do pessoal aí, as crianças não vão ter mais mãe, mas vão ter avós. Então, assim, eu não defendo isso. Eu sou assim, sou meio que radicalmente contra essa história. Eu queria que as mulheres todas tentassem engravidar antes dos 30 anos. Né? Eu acho que é melhor para a mãe, eu acho que é melhor para a criança, eu acho que é mais tempo que as crianças vão poder curtir a mãe, porque o ritmo de uma criança não é fácil. Assim, uma mulher com 50 anos querendo engravidar com o embrião que estava congelado, não, com 50 anos eu vou lá. Ela descongela aquilo ali. Quando ela tiver 53 anos, esse moleque vai estar começando a correr pela casa, ela não vai conseguir acompanhar um moleque desse com 50 anos. Então você priva grandes prazeres que uma criança tem de convívio com pai e mãe, porque a mãe deu prioridade ao trabalho dela. Lá para frente, o pessoal só vai perceber esse erro depois de velho. E é uma pena, né, privar as crianças disso aí. E privar também os pais de um prazer de acompanhar os filhos. Eu acho que o maior ainda é privar os pais do prazer. E você está condenando isso aí a uma criança assim, com a maternidade numa idade tão avançada assim, uma mulher beirando 50 anos que quer engravidar, que o Conselho Federal de Medicina permite isso. Né? Existia um tempo atrás uma restrição, agora liberaram de novo, se o médico autorizar, pode-se fazer o procedimento. Mas você vai condenar o filho de uma mulher dessa a ficar, sei lá, órfão com 30 e poucos anos, com 40 anos. Eu queria estar com meu pai e minha mãe até quando eu tivesse com meus 60, 70 anos, quem dera. Né? Quer dizer, isso aí a gente tem que pensar nesse tipo de coisa também. Né? Tem que pensar na criança que está vindo. Eu estava acompanhando uma discussão outro dia exatamente dessas tecnologias de diagnóstico genético pré-implantacional, diagnóstico genético dos embriões antes de transferir, para você poder selecionar ou não. Então, pacientes com alterações cromossômicas graves, com doenças genéticas graves, aliás, que vão resultar numa qualidade de vida bem ruim para ela, querendo fazer tratamento para ela ter filho, mas ela vai ter um filho que vai ter ainda muito jovem, teriam que cuidar de pais com doenças graves. Assim, até que ponto isso é ético ou não? É uma discussão séria isso aí. Né? A gente tem que pensar no que a gente está impondo a outras pessoas, meio que egoístamente, na minha opinião. Para mim é cômodo falar isso porque eu já tenho 2 filhos, também tem esse viés. Mas me preocupa, eu não gostaria que alguém me condenasse a alguma coisa desse tipo, entendeu? É a tecnologia que avança muito, vai muito além das questões humanas, né? Larissa continua ou Clara continua? Então, a próxima pergunta seria quais os problemas de infertilidade mais recorrentes em homens e mulheres, né? Além de um que foi citado, que é a idade, né? E quais técnicas, tratamentos e procedimentos mais recomendados? Tá. Bom, tem vários fatores que podem levar à dificuldade de gravidez, né? Fator cervical, cervix, problema uterino, miomas, fator tubário, obstrução de trompa, ou natural, que ela já nasceu assim, ou induzido por uma laqueadura, por exemplo, ou por uma infecção muito comum, né? O aumento de frequência sexual sem proteção. Você pode ter infecções, as mulheres podem sofrer infecções que levam à obstrução de trompa e que, por consequência, leva a uma infertilidade, porque o caminho por onde os espermatozoides passariam para chegar até os óvulos e o caminho em que esse óvulo fertilizado voltaria para implantar no útero, ele está obstruído, assim ela não conseguiria engravidar. É uma coisa assim, relativamente comum. Todo mundo já deve ter falado de problema de endometriose, né? Fatores ovarianos estão relacionados a disfunções hormonais e tal. Fatores genéticos, obviamente, são importantes, mas o mais importante, sem dúvida, é a idade.
né, a idade. Com relação aos homens, é mais ou menos parecido. Você tem alterações hormonais são importantes, né? Varizes no saco escrotal, varicocele, você tem um aquecimento de testículo, então você acaba tendo uma gametogênese afetada, então a qualidade ruim de espermatozoides, menor taxa de fertilização e, por consequência, menor taxa de gravidez. Obstruções também podem acontecer no trato genital masculino, de epidídimo e tal. Então, quer dizer, tem todos esses fatores. Tem uma coisa muito importante com os homens, que é esse negócio dessas bombas, esses playboyzinhos que fica lá, que desculpa, tocou aqui de novo. Voltar. Então eles tomam sei lá o que é exatamente que eles tomam, que eles chamam de bomba para poder ficar fortinho e tal, né? Esse fortinho e tal, muitas vezes é muito comum a gente encontrar alteração seminal grave, concentrações baixas de espermatozoides, porque eles tomam testosterona e tal, e aí detonam o feedback. Então, aí você começa a ter uma quantidade de espermatozoides reduzida, né? Uma qualidade de espermatozoides pior. E, obviamente, isso vai levar a um quadro de infertilidade. O bom que, assim, pode ser reversível isso aí, mas é uma coisa preocupante. Bombas, drogas de um modo geral, tanto para homem quanto mulher, cigarro e tal, é uma loucura isso aí. Realmente afeta a fertilidade. A cigarro, até que, graças a Deus, a gente tem diminuído a quantidade de fumantes. Mas usuários de droga, eu acho que se mantêm ou pioram. Então, é uma coisa séria em relação a planejamento de fertilidade de ter filho. Esses cuidados têm que existir, porque são fatores muito importantes na dificuldade de gravidez. Né? Para se contornar isso aí, você tem várias alternativas. Né? Você tem casos em que o casal engravida só com a conversa. A gente teve aqui, em realidade, da nossa clínica, logo no começo, eu lembro que tinha um casal que estava tentando engravidar, não conseguia e tal. E se pesquisou o homem, pesquisou a mulher, tudo normal, hormônios normais, estrossalpingografia é o exame que mostra se a trompa está permeável ou não. Tudo normal, espermograma do cara normal, tudo bonitinho e tal. Aí se viu, se descobriu o quê? Que o cara, ele trabalhava em plataforma, no mar, e a escala dele não batia com a ovulação da mulher. Enquanto ela estava ovulando, ele estava no mar. Trocaram a escala, ela engravidou rapidinho. Né? Então, quer dizer, até esse tipo de detalhe se contorna com uma mera orientação médica. Né? Fora isso aí, alguns medicamentos resolvem, por exemplo, ovário policístico, que é muito comum, várias meninas aí já devem ter ouvido, várias devem tomar anticoncepcional para tentar acertar isso aí, tal, 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 tal. O pessoal usa um medicamento chamado metformina, resolve a grande maioria dos casos facilmente. Né? São coisas relativamente simples. Né? Agora, você pode começar a ter um pouquinho de complicação, assim, não está conseguindo com isso aí e tal, vamos fazer uma relação programada. Então, o médico faz ultrassom acompanhando a ovulação da paciente para ver se ela está ovulando. Fala, você ovulou, mantém a relação esses dias aí. Aí programa, a gente chama de relação programada, e mantém relação naquele período para ver se a coisa vai. Se aquilo não funcionar, tem uma alternativa não tão complexa, que seria uma inseminação artificial. Então, vai no laboratório, mas só o marido, ele fornece uma amostra de sêmen, ele é processado, os espermatozoides são separados e são transferidos para o útero da esposa dele quando ela estiver ovulando. Né? Isso também para tentar ajudar. E se não conseguir com isso aí sim se parte para a fertilização in vitro, que é o quê? Você pegar, induzir a produção de vários óvulos pela mulher, então ela toma medicamentos para produzir vários óvulos. Esses óvulos no centro cirúrgico são aspirados, são levados para o laboratório, em laboratório são fertilizados e depois os embriões resultantes da união desses óvulos espermatozoides, eles são transferidos para o útero dela para tentar a gravidez. Né? E aí em laboratório tem N técnicas disponíveis para se contornar as dificuldades mesmo em fertilização in vitro, assim, quando você tem a concentração de espermatozoide extremamente baixa, né? Então você tem técnicas de injetar espermatozoide diretamente no óvulo da paciente, né? Você tem, como eu falei, os estudos genéticos pré-implantacionais para poder tentar selecionar melhor o embrião, ou acelerar o processo de gravidez. Então, recursos realmente existem. O limite é financeiro, porque é caro hoje, né? Uma paciente para fazer um tratamento desse aí,
vai gastar pelo menos coisas de uns 20 mil, 25 mil reais, isso sem estudos genéticos. Se começar a fazer estudo genético, vai gastar pelo menos mais uns 6 mil, 7 mil reais. Né? Então, assim, e quanto mais embriões ela tiver para analisar, quer dizer, quanto mais biópsias de embriões ela mandar para o laboratório de genética, cada embrião enviado, o laboratório de genética, eu acho que cobra coisa de R$ 1.500 por resultado. Então, é um negócio que não é barato. A tecnologia, realmente, como a Glória falou, é uma tecnologia que existe, só que, infelizmente, ainda é um negócio caro. Né? Um negócio, a reprodução humana assistida sempre foi cara. Né? Por quê? Porque sempre estava na crista da onda em termos de tecnologia. Hoje em dia tem no mercado incubadora que custa 2 milhões de reais. É uma loucura para você poder filmar o embrião, desde o óvulo, desde a fertilização até quando chega a blastocisto. Tem filmes disso aí, se vocês quiserem procurar, coloca lá time-lapse IVF, que aí vai aparecer o videozinho desde a fertilização, formação de pronúcleo, divisão de blastoma e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, tecnologia existe. Problema para contornar quase tudo que existe, tá? Né? Eu esqueci de falar de cirurgias também. Tem um monte de coisa que pode ser corrigido cirurgicamente antes da fertilização in vitro. Né? Então, várias alternativas para se contornar os problemas de fertilidade. Sem dúvida nenhuma, dificilmente um casal vai chegar numa clínica e o médico vai falar, não, vocês não têm jeito. Né? Sempre vai ter uma alternativa. O limite é se é viável ou não para o casal fazer o tratamento. Vitorino, eu queria perguntar ainda rapidinho antes da Larissa. Claro, claro. Eu tenho lido bastante, e até participei de uma banca de TCC, eu sou nutricionista, né? Sobre a questão da alimentação e fertilidade nos casais, principalmente com homens. E eu vi um resultado bacana, eu queria saber o que o senhor acha disso. Eu acho fundamental. Na prática, repercute mesmo, né? Porque eu vi um trabalho teórico. Existem alguns trabalhos bem interessantes, existem profissionais da nutrição que trabalham, a gente tem, inclusive, uma médica parceira em que as pacientes são encaminhadas para essa médica, para essa nutricionista, na verdade, exatamente para poder tentar alcançar esse tal equilíbrio nutricional que esse casal está precisando. É fundamental. A parte de sêmen, então, é super comum. Isso aí. Isso aí, né? Com homens que não têm estilo de vida saudável, né? Nós não temos, né? Nós somos homens. Mulheres gostam mais de estilo saudável porque tem que ficar bonitinhas. A gente, mesmo com barriga, ainda está... Os homens sem barriga não são exatamente homens dos velhos tempos, né? Foge, né? Foge a estereótipo. Vou atropelar as meninas também, mais uma vez. Eu vou fazer também, porque... Tira ponto da professora, hein, meninas? Pode tirar. Na avaliação da professora lá, vocês podem meter o pau. Tem avaliação no IFES? Tem, né, Glória? Tem. Elas estão sendo avaliadas. Mas eu tenho uma dúvida, assim, uma curiosidade, quando você estava falando aí, fiquei com uma curiosidade, que um casal chegou aí praticamente vai resolver o problema dele e tudo. Tem muita tecnologia e tudo mais. Na sua clínica, eu sei que algumas clínicas, né, tem a questão, já fazem isso. Vocês fazem também a escolha do sexo? Um casal pode... Não pode. Chega assim, eu quero que seja menino, eu quero que seja... Não pode. É proibido, no Brasil é proibido sexagem. Fato. Né? Só que o que acontece em termos práticos? Pacientes que precisam, que têm indicação de diagnóstico genético pré-implantacional, ou seja, do estudo daqueles embriões, estudo genético daqueles embriões por causa de algum fator qualquer, elas pagam por um laudo, por o laboratório de genética, e no laudo do laboratório de genética identifica cada embrião e se é menino ou menina, cada um deles. E essa é a informação da paciente, a gente respeita isso aí. Agora, várias pacientes falam, não, eu não quero saber o sexo, não me importa. Tem alguns que se importam, mas a maioria, assim, como é que a gente pensa, o que acontece aqui, assim? As pacientes que passam por aqui não têm bebê nenhum ainda. Então, quando não tem nenhum bebê ainda, é indiferente o sexo da criança.
né? Agora, quando um casal já tem dois do mesmo sexo, ou três e tal, tipo assim, minha mãe, tadinha da minha mãe. Minha mãe teve 4 meninos, né? Ela talvez estivesse tentando uma menina, porque ela ama uma menina, e não conseguiu. Assim, eu acho, assim, do ponto de vista ético e moral, eu, pessoalmente, eu não teria nada contra um casal que já tem 2 meninas chegar no laboratório, para eu quero fazer o tratamento e tal, mas eu gostaria que fosse um menino, porque eu já tenho 2 meninas. Mas tem gente que acha que não. Então, mas eu acho assim que eu não vejo nada de errado nisso aí. Ficaria, inclusive, mais próximo do balanço, né? Se for um homem ou uma mulher, vai ter um filho e uma filha, então, em termos de equilíbrio social, se manteria do mesmo jeito. Então, mas no Brasil é ilegal. Tem vários países no mundo que você simplesmente paga e está tudo certo.